Fala galera do mundo das lutas, eu sou o Coutinho e você está na 4ª edição do podcast MMA Ganhador. Antes de mais nada, eu lembro a vocês, você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android ou Podflix. Assim você vai poder receber as nossas edições assim que elas forem publicadas. Mas vamos ao que interessa, porque nesta semana nós temos 2 convidados ilustres e o primeiro deles é o Gustavo, empresário de Vitor Belfort, o fenômeno, que vai conversar com a gente sobre o futuro do brasileiro. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, prazer estar aqui, gente. Vamos aproveitar esse momento e tirar as dúvidas aí. Vamos lá. Tá certo, Gustavo. E o nosso outro convidado é mais do que especial, porque ele é praticamente o Royce Gracie do jornalismo de MMA no Brasil. Quando tudo isso começou e a minha geração ainda nem sonhava trabalhar com isso, o cara já estava lá nos Estados Unidos, no Japão, acompanhando tudo de perto. Marcelo Alonso, muito obrigado pela participação. Pô, prazer todo meu, Luiz. Pô, a gente tá sempre junto lá no Combate News, você é sempre o nosso convidado aí, mais que especial lá também. Prazer estar aqui com você no teu podcast e me juntando ao Gustavo aí, que tá fazendo um excelente trabalho com o Vitor Belfort, né? Tá todo mundo curioso aí pra saber o futuro do Vitor Belfort e o Gustavo tá com ele aí no Canadá. Então, porra, vamos bater esse papo aí pra galera. Vamos lá, Gustavo. Gustavo, você tá com o Vitor aí no Canadá. O Vitor, pra quem não sabe, tá fazendo um training camp, né, na TriStar Gym, o que foi uma surpresa pra muita gente. Mas antes de mais nada, a gente viu que nesse fim de semana o Vitor deu uma entrevista à Veja Rio, anunciando que a última luta dele pelo UFC não será necessariamente a última luta da sua carreira. Ele pretende continuar competindo. Gustavo, o que aconteceu pro Vitor mudar o tom sobre a aposentadoria? Bom, primeira coisa, uma coisa que eu sempre tento respeitar o máximo possível, a decisão de aposentadoria é exclusiva do atleta, né? Não só como do atleta, qualquer ser humano, né? E o que eu posso dizer pra vocês em relação à aposentadoria, a gente vem de um período agora que o Vitor estava realmente desanimado em lutar. Vou ser muito claro com vocês. A gente vem há algum tempo argumentando entre a gente o que eu posso dizer pra todo mundo. A gente tá indo luta por luta. Tecnicamente, fisicamente, o Vitor tem plenas condições de estar lutando. É óbvio que todo mundo sabe da deficiência hormonal que ele tem. Acho que até vai ser um assunto que a gente deva tocar. Estou mais do que disposto a explicar para as pessoas entenderem o que é. Então acho que isso deu uma acendida aí nessa chama dele. E vamos luta por luta, que eu falo para ele. A gente tem esse próximo confronto agora com o Nate McQuarrie, luta dura. Quando terminar esse, a gente pensa no que vai fazer depois. Mas temos coisas boas aí pela frente. E Gustavo, outra coisa que eu queria te perguntar. A gente imediatamente começa a imaginar. Quando o Vitor diz que quer continuar competindo, a gente já imagina outros eventos. A gente sabe que sempre existe aquela história de que o contrato com o UFC não permite muita coisa, é complicado pro lutador e tudo mais. É possível você, como empresário, sabendo dos offs, do que tem rolado de negociação ou qualquer outro tipo de plano que o Vitor tenha pro futuro, é possível a gente imaginar o Vitor lutando talvez pelo Bellator, ou até no Japão, a gente sabe que tem o Rising lá, outros lutadores que saíram do UFC já foram pra lá. É possível imaginar isso acontecendo? O que eu acho que é possível imaginar, o que o fã do MMA quer? Quer ver um Vitor Vanderlei, quer ver um Vitor Sonnen, quer ver lutas desse tipo. E são esse tipo de lutas, são lutas que nos interessam agora. O Vitor já não precisa provar mais nada em relação a ranking, em relação a título. Ele e o Marcelo, né, eles fundaram aí o esporte basicamente, então a gente só caminha em cima do que eles já fizeram, né? Então a ideia agora é que sejam lutas que tenham interesse, primeiro, para o público, e lutas que despertem o lutador. Ou seja, eu particularmente, eu vou dizer aqui pra vocês, eu sou doido pra ver Vitor e Vanderlei. Eu sou doido, é uma luta que, assim, eu pago, independente de estar com o Vitor ou não, eu pago pra ver essa luta. Então tem lutas que as pessoas querem ver, são essas lutas que se tornam interessantes, né? Onde vai ser, como vai ser, eu não posso dizer nada agora, mas eu digo pra você o seguinte, que elas devem acontecer, e isso deve. Só pra deixar claro, a partir do momento que o Vitor anunciou que depois da última luta pelo UFC, ele iria se aposentar, vocês receberam propostas de outros eventos? Já chegaram outros eventos procurando oportunidades? Irmão, olha só, o Vitor, durante o contrato do UFC, todos os eventos constantemente sondam o Vitor, até pra saber quando vai terminar o contrato, quando vai estar. O Vitor é um nome que alavanca o evento, então todos os eventos ficam sempre sondando, ficam querendo saber, e agora tá sendo a hora que a gente tá definindo essas coisas, falar a verdade, né? Mas essa coisa do interesse, isso é constante, desde o primeiro dia até agora, todo mundo sempre pergunta, o que pode acontecer?
Gustavo, só explica pra gente mais ou menos, pra gente ter uma noção, o que houve nessa questão do Rio. Ele tava no Rio, aí teve o negócio do Anderson. O que você pode contar pra gente que rolou nos bastidores, assim, dessa entrada do Vitor ou não na luta com o Nate no Rio de Janeiro? Vamos lá. O que acontece em relação à luta do Rio? Sempre foi nossa vontade lutar no Rio. Ponto. Tá? A gente estava essa questão de arranjar um adversário para ir pro Rio, uma parte aqui, tá? Quero até deixar muito claro. Questão de adversário com o Vitor. Se a gente fizer um retrospecto de adversário, vamos até, sei lá, do Rockhold em diante. Você tem Rockhold, você tem... Se eu errei a ordem, me ajuda, tá, Alonso? Rockhold, não sei se foi Henderson ou Rockhold, mas eu sei que foi Rockhold, Henderson, o Weidman, depois Henderson, depois Jacaré, depois Musashi, depois Kelvin. Foi isso? Tô certo, gente? É isso mesmo, né? Tá. Olha Exatamente. Só, então se vocês olharem esses nomes todos, isso porque antes ainda teve Rich Franklin, todos são os tops da categoria. Você tirando, vamos botar o Kelvin, que ele é uma estrela em ascensão, vamos botar assim, um cara que é uma promessa da categoria, todos esses são nomes do top da categoria. A gente nunca escolheu adversário. Isso é do Vitor. O Vitor passa o nome dele e fala, tá bom, vou lutar. Sendo uma luta boa, ele vai lutar. Então a gente veio esperando nomes para que a gente pudesse lutar no Rio. E esse nome não foi chegando. Até que aconteceu de cair a luta do Anderson, tá? Aí nós falamos, o UFC ligou, e nós falamos, estamos ok, a gente luta com o Anderson, sim, sem problema, vamos. Porque é uma luta que todo mundo quer ver. Quem não quer ver Anderson e Vitor 2? Garanto que vocês dois também querem ver. E assim todo o público quer ver. A gente falou, estamos ok. E eles foram negociando com o Anderson para saber o que ia acontecer. Aí eu não posso dizer o que acontece do outro lado. A informação que teve, até foi através da coletiva que teve do UFC Rio, se não me engano, que o Anderson falou que não queria lutar com o Vitor, que essa luta não interessaria a ele. Morreu a história do irmos pra lutar no Rio, já iríamos lutar em Vegas, no Fight Week, quando cai julho, dia 7, por aí, 213, não é isso? 213. Por aí, acho que é essa semana. Aí já estávamos organizando o camp, essa história toda, vamos pra lá. Na verdade, o camp já estava fechado, já tinha fechado o camp, tava tudo certinho. Mas já tinha adversário e tudo? Já tinha adversário e tudo, já tinha tudo certinho. Era o próprio Nate ou era algum outro nome? Era o Nate, tá. Que a gente iria lutar lá. A gente não tinha assinado a luta ainda, mas teoricamente seria o Nate lá. Eles estavam no início entre o Nate e o Raya, Nate e o Raya, essas coisas todas. Aí acabou que caiu a luta, eles ligaram pra gente faltando o quê? Nem um mês do evento? Foi isso, mais ou menos? Mais ou menos isso, acho que foi isso, um mês do evento. E falaram, vocês querem ainda lutar no Rio? Eu liguei pro Vitor e falei, Vitor, tem um mês pra gente treinar. O Vitor, lógico, que tava ativo, mas não tava em camp, porque a gente ia entrar em camp basicamente agora, né? O Vitor falou, não, quero lutar no Rio, na vontade que eu tinha, se tem essa possibilidade, vamos aceitar. E daí foi, demos ok, passou, isso foi numa sexta, se não me engano, na segunda, o contrato chegou, assinamos, e na terça a gente veio pro Canadá. A história é essa. Os treinos aí, só aproveitando essa questão dos treinos aí, o Vitor tá treinando direto com o Nate não, GSP mesmo, como é que tá o camp em si, Gustavo? Porque eu sei que o Vitor tem o camp dele normalmente bem particular, tem a galera dele, mas como é que tá aí? Não, olha só, essa é uma das coisas que a gente quebrou esse paradigma nesse camp, é uma coisa que a gente sentiu a necessidade de estar junto da galera, vamos chamar assim, né? O GSP não está treinando, até porque, pra quem não sabe, ele fez uma cirurgia no olho, então ele treina muito, evitando muito contato, porque realmente ele fez uma cirurgia séria, então ele tem que ter esse tipo de... tá se resguardando um pouco, mas, ou seja, a gente faz muita posição, faz drill, faz essas coisas todas, tá presente o tempo todo, é um cara, olha só, gente, não posso dizer nada do cara, tipo assim, com toda a história que ele tem também, um cara humilde, você tem noção, ele dá aula normal, aqui, aula pra quem quiser chegar, ele tá dando aula, tá? Então, se vocês estiverem no Canadá, segunda-feira, meio-dia, pode chegar lá no TriStar, que vocês vão ter aula de wrestling com o George, então, e a gente tá no meio da equipe toda, a gente tem, lógico que tem os sparrings que ficam mais com a gente, mas aí por questões técnicas e questões de biotipo, né? A gente sempre tenta botar os sparrings com um biotipo mais parecido com o adversário. Mas estamos lá o tempo todo, estamos no meio pessoal, estamos comendo no tatame, sentando lá, batendo papo. Ô Gustavo, qual foi a maior motivação para que vocês procurassem exatamente a TriStar Gym? Foi uma das maiores equipes do mundo? Ou o Firas Zahabi, que é um treinador muito conceituado? Por que vocês chegaram à conclusão de que era uma ideia interessante? A gente sabe
que o Vitor sempre tá atento a essas oportunidades, né? Não é a primeira vez. Mas por que exatamente a TriStar? Vamos lá, o motivo principal é o Firras, tá? Firras, além de ter um conhecimento técnico muito bom, ou seja, tem uma equipe muito boa, é uma pessoa que a gente tem um trato muito parecido com o nosso, tá? Conviver com uma equipe não é só conviver tecnicamente, não é só estar cercado de pessoas competentes na sua profissão, ou seja, você tem que saber se você lida bem com aquela pessoa, se o dia a dia é legal com aquela pessoa, tá? E o Firras fala muito a nossa língua. Ele é um cara extremamente família, é um cara tranquilo, é um cara que ama o esporte, é um cara que ele não tá na moda do esporte, ele tem os seus conceitos em relação ao que é o esporte, o que é a arte marcial, porque, gente, o training camp é estressante, você passa aí, normalmente você passa 8 semanas junto dos caras todos os dias, a gente não tá passando 8, a gente passou 4 aqui com ele, mas então a gente tem que saber ajustar essas coisas, né? Não adianta eu pegar a pessoa que tem um background completamente diferente, que no final fica mais estressante. Então a gente tem tido um camp muito tranquilo e agradeço muito o Firras por ter aberto a porta. Uma das coisas que eu não sabia, fiquei muito feliz quando cheguei aqui, que o Firras, ele é o Firras, mas ele tem uma equipe em volta dele que segura a onda, entendeu? Eles são todos do padrão dele, eles todos falam a mesma linguagem, ele realmente é um general que conseguiu fazer dos seus soldados, assim, espelhos dele. Muito feliz mesmo, tá aqui. Eu, Gustavo, agora só pra gente encerrar um pouquinho, finalizar o assunto possível aposentadoria ou desligamento ou não do Vitor do UFC, só pra gente entender, a gente sabe que a questão que sempre bate o contrato com o UFC, se a gente parar pra pensar, o Vitor tem mercado em qualquer lugar do mundo e o UFC costuma se preocupar muito se o lutador, quando sai do UFC, será não ou de um evento concorrente. Vocês já têm algum tipo de estudo ou algum tipo de conversa com o UFC que dê a vocês essa tranquilidade de que vai dar tudo certo? Vocês têm alguma preocupação de que algo vai atrapalhar qualquer tipo de plano do Vitor futuro? Não, olha, preocupação não acho que a gente não tem preocupação, acho que também até essa informação do Vitor, assim, ter essa vontade de continuar também pode ser uma informação nova pro UFC, tá? Então vamos ver como é que o UFC vai reagir em relação a isso. O que eu posso dizer agora é que a nossa profissão tem sido camp, tá? Tem tudo bem, mas que uma coisa eu digo pra vocês, Vitor querendo lutar, continuar lutando, ele vai lutar, isso é fato, e eu torço que a gente continue nessa pegada, que ele continue assim com esse drive de querer lutar, e o resto, gente, é matemática, a gente ajeita, somam pra cá, diminuem de lá, mas no final dá certo. Tá certo, Alonso, aproveitando que a gente tá falando do Vitor, o Vitor é um cara que nos últimos tempos ele tem comentado a possibilidade de talvez se fazer uma liga de lendas, né? Ele gosta de usar esse termo. Você que já tá há tanto tempo acompanhando o MMA, o crescimento do MMA, desde a época que era Vale Tudo, como é que você vê essa ideia? Você acha que é algo possível? O Minotauro, um tempo atrás eu tive a oportunidade de entrevistá-lo e ele falou algo interessante, porque o Vitor, quando sugeriu, ele sugeriu algumas adaptações na regra, mas o Minotauro lembrou que se você adapta muito a regra, acaba mudando, não é mais MMA. Enfim, como é que você enxerga isso? Cara, eu acho essa ideia excelente, assim, acho, sempre também bati nessa tecla de manter os grandes ídolos ativos, né, até eu acho que em termos de marketing pro UFC é uma jogada genial pelo seguinte, cara, você olha, tem alguns cards, né, que os caras têm dificuldade até de fechar o cartaz, né, você olha ali só lembrando poxa, a gente agora teve agora há pouco, teve o Damian com o Ryan LaFleur, por exemplo, né, que foi a luta principal. Esse é até um mau exemplo, que o Damian aqui tem bastante força, mas quer dizer, tem vários cards, praticamente só tem uma luta, e você, quando você pega a Liga das Lendas, essa ideia das lendas, você pode pegar um cartaz, jogar uma foto, né, de duas lendas se enfrentando, de botar um Vitor e Tito Ortiz, né, botar Agora, uma coisa que é importante, eu acho que não é nem a questão da adaptação das regras, que pra mim seria o mais importante, não. Seria a questão subjetiva do bom senso do evento, né, porque você não pode pegar a Liga das Lendas, é como no Jiu-Jitsu, você tem o Master 1, Master 2, Sênior 1, Sênior 2, né, então o evento tem que ter esse bom senso, sempre levando em conta a idade e a forma física de cada atleta, né, para você poder levar os fãs uma grande luta no nível que eles estão, e também o peso, né? Eu vi um papo aí que ia ter Matt Hughes e Chuck Liddell. São 3 categorias de diferença. Eu acho que a idade, até o Chuck Liddell, ele não se enquadraria tão bem ali. Eu acho que ele tá com 47 e o Ruiz tá com 42, mas independente, né? Tem gente de 47 que tá super bem, tá inteiro, e 42 nem tá tanto, nem seria essa questão. Acho que a questão principal é o seguinte: você tem que parear a idade
de peso. Acho que essa é a questão. E mesmo que não aceitem mudar tanto as regras, que sejam, digamos, round de 5 minutos, as regras como estão hoje, quando você coloca dois oponentes experientes no octagon, lutando nas mesmas regras e nas mesmas condições, né? Você colocar, por exemplo, um Tito Ortiz, um Chuck Liddell, um Randy Couture e um Tito Ortiz, tantas lutas que você pode fazer, porque as lendas estão parando e não estão sendo reutilizadas, cara. Eu esperava que as lendas fossem mais reutilizadas nas condições atléticas, não estão sendo. Então você tem um material maravilhoso aí parado, eu acho que é questão de saber usar. O Bellator tá dando banho no UFC nesse quesito, estão usando as lendas feitas no UFC e batendo aí grandes números no pay-per-view, né? Então acho que é um caminho para o UFC seguir exatamente complementando os seus cards. Desculpa interromper, Marcelo. Olha só, uma coisa que eu penso em relação a isso, primeiro, você demora anos para construir um bom produto. Vamos entender um lutador como um produto, ou seja, algo que as pessoas querem consumir. Anos e anos e anos construindo aquele produto. Quando aquele produto tá no ápice, você vai lá e descarta ele, você não usa mais ele, não tem sentido comercial, não tem sentido como business, tá? Em relação a mudanças de regra, uma coisa que eu fico impressionado é o seguinte, todo mundo fala hoje que é show business, que não é mais esporte, essa história toda, que se tenta vender muito mais luta com a postura dos atletas, essa história toda. Eles estão deixando de pensar em coisas que são fáceis de alterar pro business e tornar ele melhor. Vamos falar em relação à luta League of the Legends, né? A Liga das Lendas, aí vamos lá. Gente, volto a dizer, tá vendo? Boxe é um esporte que eu assisto muito, né? Cara, começou a sangrar, o cara para na hora. Vai lá e sabe? Vai lá o Stitch, vai lá ver como é que funciona, o quê? Porque as pessoas não querem ver aquilo, não querem associar sua marca a um esporte que sangra que nem um MMA, entendeu? Se a gente tá pensando em business também, vamos abrir essas portas, vamos aparar essas arestas. Eu acho que o esporte, ele tá em evolução. Por que achar que a gente tem a receita pronta agora? Tudo tá mudando. Vamos pelo menos parar e avaliar isso. Aqui é uma coisa que o Vitor sempre fala, né? Qual esporte, qual arte marcial que quando um cara tá deitado no chão ele pode receber uma cotovelada? Que esporte é esse? Que arte marcial é essa? Não tem isso, gente. Isso é só pra... É barbárie isso. Isso não faz parte... Qualquer um consegue dar uma cotovelada em alguém que tá no chão. Isso não faz parte do esporte marcial. Então são essas coisas que eu acho que a gente tem que parar e conversar. E acho que os atletas mais experientes, essas lendas, eles têm voz pra poder dizer, olha, acho que por esse caminho não funciona. São essas coisas. Não é reinventar um esporte, é adaptar. É adaptar de uma forma que ele seja mais comercial. Se é pra ser business, vamos fazer um business coerente e que todos possam ganhar dinheiro, não só o evento. Vocês concordam? Completamente de acordo, Gustavo. É basicamente o trabalho que foi feito para transformar o Vale Tudo em MMA. No início do UFC, o UFC se transformou, alavancou, ele alcançou a televisão exatamente porque foi adaptado para que seja melhor e mais consumido. Eu acho que é mais ou menos por aí, exatamente. É um trabalho de evolução. Se o esporte quer evoluir, continuar lucrando e não caindo no ostracismo, na mesmice, ele tem que, de fato, passar por algumas melhorias. Agora, é claro, como você está falando, eu acho que seria muito importante, acho que o mais importante seria a organização ou alguma instituição, algo que fosse liderado por lutadores, para que os lutadores tivessem voz. E hoje em dia a gente não tem isso, né? Quem tomaria essa decisão seria alguns dirigentes de organizações e tudo mais, e eu não sei até que ponto eles ouviriam os lutadores para influenciar no próprio negócio. Eu acho que isso é um dos grandes problemas também. Não sei o que vocês acham. A gente tem que deixar essa discussão sempre em aberto. Eu acho que discutir faz parte e é benéfico para o esporte. Acho que nenhuma verdade absoluta, ainda mais no mundo que vai mudando tudo todos os dias. E uma hora a gente vai acertando e depois muda de novo e vai. Marcelo, há 20 anos atrás, como é que era o esporte hoje em dia? Você imaginaria que ele estaria do jeito que está hoje em dia? Lógico, pô. Quanta coisa mudou, por que não mudar, né? Qual a vergonha em mudar, né, cara? E é o que você tá falando, o negócio da Liga das Lendas, tem uma outra questão, acho que o UFC, essa galera que comprou, né, o evento agora, tem que começar, eles estão passando por um processo de entendimento do esporte, né? Eles caíram de paraquedas, né? Estão com um checão aí pra compensar, o cheque compensou, eles estão desesperados, querendo, natural, né, em termos de negócio, que eles queiram quanto antes ter esse dinheiro de volta, todo investido, os 4,2 bi, né? Mas aos poucos eu acho que é um processo natural que eles entendam que existe uma história por trás desse esporte, né? E eles precisam respeitar mais quem fez essa história. Então, mais do que nunca, esses caras têm que ouvir, dar espaço, saber quem são os Vitor Belfort da vida, né? Os Chuck Liddell e
os Royce Gracies, né? Os caras que fizeram a história do esporte. Eu sinto que isso tá faltando um pouco. Os caras caíram de paraquedas, chegam lá, né? Dão uma espinafrada no Vitor, no Anderson, não dão muito valor que os caras falam. Eu acho que isso não é legal, né? Porque você tem uma história por trás desse esporte e é importante que donos respeitem essa história também. Concordo plenamente, Marcelo. Agora, Gustavo, outra coisa que eu queria te perguntar. O último adversário do Vitor foi o Kelvin Gastelum, né? Eles se enfrentaram no UFC Fight Night em Fortaleza. E a gente viu nas últimas semanas que o Kelvin acabou flagrado no antidoping por uso de maconha, recebeu uma suspensão e o resultado da luta foi revertido a um no contest. O que você pode dizer pra gente? Qual foi a reação do Vitor? Primeiro ao saber do doping do Kelvin e depois pra essa reversão do resultado. E a sua também, a reação, o que você achou? Olha, na verdade, eu soube antes de ir pra imprensa, né? Até esperei oficializar, até pra contar pro Vitor primeiro. Eu tenho uma posição muito, acho que diferente da maioria das pessoas em relação a no contest, especialmente quando é por essa situação. Ou que for por doping, alguma coisa assim. Beleza. A gente não teve ressarcimento de nada. Afinal de contas, se ele subiu dopado, não importa. Aí que as pessoas agora falam, se não é testosterona, se é quebra de regra, é doping, vamos lá. Então eu acho que o adversário, ele tem que ter algum tipo de ressarcimento de alguma coisa. Acho que quem entrou nessa discussão muito foi o Mark Hunt quando lutou com o Brock Lesnar. Ele falou, beleza, cara, o cara subiu aqui dopado, sou eu que dei minha cara aqui, ele botou o dinheiro dele no bolso, sei lá se pagou alguma coisa pra comissão, e eu aqui que subi lá, eu não vou ganhar nada, eu não vou ter algum tipo de alento em relação a isso. Então o que eu posso dizer pra você? Olha só, o Vitor subiu lá, o menino subiu dopado, ganhou a luta, a gente ganhou no contest, mas e o resto? E a gente tá falando de dinheiro investido, essa história toda, porque, gente, tem vários argumentos pra se utilizar a maconha. Pode ser desde uma droga recreativa, ou pode ser pra disfarçar algum tipo de doping relacionado a melhora de desempenho. Tem N coisas que a gente não vai saber, mas eu acho que o outro lutador deveria ganhar alguma coisa também quando isso acontece. Essa é a minha opinião. Mas vocês se referem relacionado aqui a alguma parte da bolsa? Financeira, eu acho que o outro cara tem que ser multado. Eu acho que tem que ser multado de alguma forma e tem que ser repassado pro seu adversário. Eu acho que deveria ser assim. Eu não sei, não posso afirmar, mas eu acho que ele paga a comissão uma multa, não paga, Marcelo? Paga, eu acho que pagou, inclusive ele tá revoltado com isso, né? Que ele pagou 20%, parece. Ele disse que nunca mais luta no Brasil porque é um valor muito alto e ele ficou bastante revoltado com essa situação. Não, mas eu acho que ele deveria pagar algo pro lutador, pro outro lutador também. Não ele só, a gente tá falando do caso do Kelvin, mas qualquer lutador deveria falar isso. Ele teve que pagar a comissão, né? Esse valor que foi descontado dele, essa multa foi toda pra comissão, que foi o que deixou ele ainda mais revoltado com toda essa situação. Pra gente finalizar o assunto Vitor Belfort, Gustavo, queria que você pudesse falar o máximo que você puder falar sobre o Vitor. A gente sempre fica na expectativa, o Vitor é um dos maiores nomes do MMA, da história do MMA, e ele vai fazer a última luta pelo UFC, sendo ou não a última luta da carreira dele, é algo muito simbólico, né? A última apresentação dele dentro do octógono mais famoso do mundo. O que você pode falar pra gente, você que tá acompanhando ele tão de perto aí no Canadá, nesse último training camp, o que a gente pode esperar do Vitor? Você falou que há um tempo atrás o Vitor não tava muito motivado, não tava muito empolgado com a carreira, mas que agora ele recuperou um pouco disso. O que você pode detalhar pra gente? O que o público, o que o fã pode esperar do Belfort nesse UFC Rio? Olha, se o público reagir como os outros lutadores reagem quando vem o Vitor treinando, eu fico impressionado. Eu tô falando de lutador profissional, o cara que tá acostumado, todo dia ver gente treinando. Quando o Vitor tá treinando, as pessoas param o treino pra ficar olhando o Vitor treinar. O Vitor é um lutador de um talento, Marcelo também acompanha ele há anos, é de um talento absurdo. Você fala uma coisa, ensina uma coisa pro Vitor, ele olha, ele faz igual, um minuto depois ele já tá fazendo aquilo de uma forma adaptada pra ele. Isso é um talento dele, tá? Ele não é um fenômeno à toa. A gente acha que o fenômeno é muito relacionado aos resultados dele, mas eu acho que antes disso, o fenômeno, o apelido fenômeno é muito relacionado à forma dele ser, do atleta que ele é. Então ver o Vitor puxando manopla, ver o Vitor treinando jiu-jitsu, é um negócio que dá gosto de ver. E é isso que a gente quer passar pros nossos
fãs, o pessoal que tá querendo ver, a gente quer mostrar isso pra eles. É isso que o Vitor quer, que as pessoas olhem, dá esse tipo de espetáculo pro fã. Eu fico triste, eu confesso a vocês, eu fico triste com muitas coisas que eu leio na imprensa e até a postura de alguns fãs que acho que não conhecem muito da história do evento, ou não sabem, eu não sei, da história do esporte até. Em relação à questão de doping, questão do TRT do Vitor, essa história toda, isso é um assunto que pro Vitor é muito tranquilo, tá? Eu, particularmente, isso é uma coisa que eu fico chateado com a postura de alguns fãs. Já que eu tive essa conversa até com o Marcelo, explicando muitas vezes, eu queria então, se eu pudesse, se permitirem, eu queria explicar o que é isso, o que é TRT, o que foi isso na vida do Vitor, o que é isso agora, o que isso representa. Fica à vontade, Gustavo. Vamos lá, gente. O que é um tratamento de reposição hormonal? O Vitor, ele tem uma deficiência de produção de testosterona, que por acaso, ou se é genético, eu não sei, o pai dele tem a mesma deficiência. Aí vão questionar qual é o motivo, qual é, não sei. O fato é, ele tem uma deficiência de produção de testosterona. Todos os esportes, você é liberado para repor a sua testosterona. Repor testosterona não quer dizer que você vai ter uma testosterona maior do que os outros concorrentes, do que os outros atletas. Não é isso. Você repõe para ficar no mesmo nível de competição. Então se eu tiver algum endocrinologista por aí, depois me corrija, mas ser humano normal, um homem normal tem mais ou menos 400 por aí, eu acredito isso, 400, 500, cara mais condicionado. Um atleta vai de 600 a 800 testosterona, e você tem um Vitor que chega a 100, entre 100 a 200, no máximo, estourando. Ou seja, ele já entra perdendo, ou seja, ele já entra como um déficit em relação ao outro atleta. Então quando as pessoas começam a falar, não, que Vitor TRT, Vitor não sei o que, tenham mais cuidado, tenham mais respeito quando vocês falarem de alguém que ajudou a construir o esporte. Quando vocês falarem de um atleta que está lá com 40 anos subindo com uma deficiência hormonal, as pessoas acham que testosterona é só para fazer o cara forte. Não é nada disso, gente. Testosterona ajuda na reação, ajuda na agressividade, ajuda em vários outros fatores que são fundamentais para a luta. E o Vitor, ele tem que suprir isso com força de vontade. Então, eu tiro o meu chapéu pro Vitor, cara, porque eu vejo o cara se dedicando, treinando o tempo todo, tendo essa deficiência e se matando nos treinos e subindo lá no octógono. Queria deixar claro isso pros fãs. Agradeço, sabe, todas as mensagens de carinho que tenho e tudo que as pessoas mandam de boa energia pro Vitor. E peço a você, fã, não sabe o que é, que não acompanhou a história, que não sabe, vai ler um pouquinho. Marcelo, manda aí seus links pra eles acompanharem um pouco a história do esporte. Marcelo, lança um livro explicando, a outro novo, entendeu? Vamos lá, ajuda o pessoal, eles terem um pouquinho mais de background antes de falar algumas coisas, entendeu? Dá pra gente imaginar que o futuro do Vitor pode ir por algum caminho que o permita ter direito novamente ao uso do TRT, porque a gente sabe que mercados como a Rússia ou até no Japão mesmo, os lutadores eles têm a possibilidade de voltar a fazerem o uso. A gente tem casos como Antônio Pezão, enfim, isso pode de alguma forma influenciar o futuro do Vitor? Olha só, eu vou dizer a minha posição como amigo do Vitor. Por mim, sim, tá? Porque eu sei quanto que ele tem que se dedicar a mais pra compensar isso, tá? Sendo muito, deixando mais o meu emocional falar. Eu agora nem como empresário, nem como nada, mas como amigo do Vitor. Eu sei quanto isso é ruim pra saúde dele. Mas como sempre, o Vitor é brabo, o Vitor é muito valente. Então, como sempre, a gente vai respeitar a decisão. Eu, Joana, a gente sempre vai respeitar. Eu imagino mais Joana. Joana é a manager do Vitor e também a esposa. Então, ela tem os dois lados, né, dessa coisa. Então, também é difícil pra ela ver o marido dela se sacrificando da forma que ele se sacrifica. Então, se dependesse de mim como amigo, eu vou dizer sim, iria pra lá. Mas a gente vai sentar e ver o que vai acontecer. Mas, vamos lá, tá? Em breve, acho que vai ficar tudo muito mais claro, né? Tem que sentar com você, sentar aí, vamos ver. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, ele tá com vontade, ele tá determinado, ele tá bem treinado, ele tá feliz, que eu acho que é o principal, um atleta desempenhar bem, e tá muito bem assessorado. Então, agora chegar lá, relaxar, que o pior já passou, que é o treino, né? Vamos pra luta, que é hora de divertir. Bom,
Bom, seguindo em frente agora a gente vai falar sobre alguns assuntos especiais do mundo das lutas, alguns assuntos do momento. E o primeiro deles é que nesse fim de semana a gente ficou sabendo da lesão do Cody Garbrandt. Ele se lesionou, ele machucou, tá com machucado nas costas e teve de sair desse UFC 213, onde ele enfrentaria o TJ Dillashaw na luta principal, o evento que acontece dia 8 de julho em Las Vegas. Alonso, como é que você recebeu essa notícia? O evento que tinha aí a luta principal, a disputa de cinturão dos galos, agora não tem mais. Você acha que o UFC ainda vai tentar promover alguma luta para substituir essa, ou vai acabar promovendo a Amanda contra a Valentina, a luta principal do evento? Eu acho que vai ser promovida a Amanda com a Valentina para a luta principal. Eu gostei muito dessa ideia que está sendo aventada aí, de tentarem colocar o Demetrius Johnson, né, que mal ou bem foi o cara que o TJ nocauteou ele, né, na final do TUF, né, exatamente quando ele foi lançado sendo nocauteado pelo TJ, e fazia um tremendo sentido aí colocar nessa revanche na luta principal, mas aí é o que eu me coloco no lugar do Demetrius Johnson, né, por que eu ganharia com essa luta? Eu só tenho risco a correr, né, e mal ou bem ele aí agora empatou com o Anderson, pegar uma luta complicadíssima, se não for um valor muito interessante, né, onde ele não ganharia o cinturão, na verdade o cinturão tá com o Cody Garbrandt, então ele lutaria com o TJ, se arriscando, pegando uma pedreira, colocando só o cinturão dele em risco, né, e ainda colocando o mais difícil que ele conquistou, né, que é o recorde de 10 vitórias consecutivas empatando com o Anderson Silva. Então se eu fosse o Demetrius Johnson, eu não aceitaria essa luta, mas vai que o UFC faz uma proposta aí financeiramente interessante, seria um lutaço aí para entrar como luta principal desse UFC 213. Falando pelo lado de business do negócio, só com um cheque muito grande, senão não compensa. Não compensa mesmo. O cara tem uma história que ele provavelmente deva bater o recorde do Anderson agora, sejam recordes que eu acho muito difícil ser batido depois, só se for um cheque muito grande, meu irmão. Eu, como empresário, nessa hora falei, meu irmão, só com um cheque muito grande, do contrário, vamos ficar em casa mesmo que é melhor, entendeu? Era exatamente a pergunta que eu ia fazer, Gustavo, mas você já se antecipou, já sentiu o cheiro ali do... Não, da questão, pelo amor de Deus, chega a me dar cócega, só com cheque grande, não vai lutar não, pelo amor de Deus. E ultimamente tá difícil tirar cheque grande desses caras, né, Gustavo? Vou aproveitar. Tá difícil tirar zero deles, né? Vou aproveitar e vou dizer isso aqui, gente, tá quase impossível tirar zero dele, tá uma briga danada, não entendo, esses 4,2 bilhões só ficou no débito deles, porque eles não estão botando nada lá dentro, mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Ô Gustavo, só aproveitando, você como manager do Vitor, você em algum momento já chegou a lidar com os novos donos ou tudo com Dana White? Mudou alguma coisa pra você nesse sentido? Não, na verdade, acho que não mudou pra ninguém, pra falar a verdade. Por acaso, nós conhecemos os novos donos, mas por relação pessoal, não relação comercial, sendo muito sincero. Não, basicamente, tirando o Joe... Deixa eu ver quem saiu. Quem foi? Saiu, trocou o matchmaker só, Joe Silva, basicamente. E o resto é a mesma estrutura, acredito assim. Saiu o Giovanni, mas o Giovanni saiu, acho que antes, não foi? Ou mais ou menos, não lembro mais ou menos. Mais ou menos na época. Mas quem o Vitor tinha uma relação muito boa era o Fertitta, né? Que o Vitor sempre falou direto com ele. Isso que eu ia te falar, assim, a nossa relação sempre foram com os Fertitta, tá? O Vitor sempre foi amigo dos Fertitta, diferente. Então, a gente sempre lidou com eles. Nem tanto com Dana, pra falar a verdade, tá? Sempre foi com o Frank, Lorenzo, esse pessoal sempre que foi nosso contato mais próximo. Até porque, gente, o Vitor tá lá antes deles, né? Sim, exatamente. Bem antes. Ele tá antes deles lá. Então, acho que muito, assim, eles se apoiaram no Vitor pra também perguntar, pra entender as coisas. A gente tem muito carinho pelos Fertitta mesmo. Venderam, estão aí curtindo, soube que agora estão abrindo outro negócio lá, que Deus abençoe o negócio deles lá. Agora vamos... Mas acho que do dia a dia não mudou muita coisa não, gente. Esse negócio é muito curioso, né? Porque por mais que não seja o caso do Vitor, a gente tem o caso de vários nomes do UFC lidavam melhor com os Fertitta do que com o Dana White. O que... Enfim, tem casos como... Acho que o Chris Weidman, o próprio John Jones, já declarou que nunca nem falou muito com o Dana White, enfim. Você acha isso normal, Alonso? Por que você acha que existia essa diferença? Você acha que é mais em relação ao perfil dos dirigentes? O que explicaria isso? Eu acho que é muito da história de cada um, né? Como falou o Gustavo, aí o Vitor chegou antes dos caras, e aí, por exemplo, eu sei, o Eduardo Alonso, por exemplo, que apesar do sobrenome não é meu parente, mas uma vez ele estava comentando comigo como ele
uma contingência de um detalhe, assim, uma coisa que ele ajudou Fertitta nos bastidores de um TUF no Brasil, ele acabou se aproximando. Então, assim, cada caso é um caso, né? E tem muitos que, tem uma moral lá em cima e falam com o Joe Silva, não falavam com Dana White direto, né? O próprio Anderson, se eu não me engano, o Joinha e o Ed, eles falam mais com o Dana. Vitor, eu sempre soube que fala mais aí, o Gustavo e o Vitor com direto com os Fertitta. O Eduardo, eu sei que também tem um canal melhor com os Fertitta. Então, quer dizer, eu acho que cada caso é um caso mesmo, viu, Luiz? É pessoal. Então eu concordo com o Marcelo. Acho mais por sintonia até das pessoas, né? Com quem você se entende melhor, assim. Mas só temos a agradecer aos Lourenço, que eles sempre estiveram junto aí com a gente. Até porque negociação, muitas vezes, é algo muito delicado, né? Então, quanto mais intimidade, abertura, enfim, você tiver com a outra parte, eu acho que facilita. Um dos assuntos mais falados aí nesse fim de semana foi o Athlete Retreat, né, que aconteceu lá em Las Vegas, uma confraternização promovida pelo Ultimate, com os lutadores, reuniu quase que o plantel inteiro, né, de lutadores da organização. Alguns saíram de lá felizes, nem todo mundo saiu tão feliz, mas o assunto talvez mais falado foi a confusão entre a Cris Cyborg e a Angela Maganha, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Mas elas acabaram se encontrando, se cruzaram na saída do hotel. A Cyborg foi cobrar a Angela por conta de provocações que ela fez no Twitter. A Angela não baixou a guarda, sustentou tudo que ela falou, disse que não ia mudar a postura dela. Como resultado, a gente acabou vendo o vídeo que foi divulgado, a Cyborg acabou dando um soco na Angela, provocando uma confusão que foi logo apartada. Como é que você vê essa notícia? A gente já começa a pensar, a se preocupar, né? Que tipo de consequências isso dará ao futuro da Cyborg com o UFC, que já é tão difícil, né, Alonso? Pô, rapaz, é complicado, né? Na verdade, a atitude da Magana, né? Eu tava olhando hoje no combate.com o post que ela colocou no Twitter, não que justifique a agressão em si, mas o post foi realmente, bastante pejorativo, né? Uma agressão gratuita, né? Isso a gente vê muito na cultura americana, coisa do bullying que acontece também, obviamente, na nossa cultura, mas lá é uma coisa mais gritante, né? Acho que as pessoas ficam incomodadas, por que eu vou gratuitamente no Twitter fazer uma agressão a um atleta, né? Realmente não faz o menor sentido, né? E a Magana, ela luta na, strawweight, cara, ela luta no palha. Nem na categoria da Cyborg. Quer dizer, vai arrumar problema com quem você não consegue se garantir, meu irmão. Vai lá e, fez um bullying pesado com a Cris Cyborg, gratuito, cara, sabe? A Cris Cyborg num momento super bacana, o pai dela, né, parece que faleceu de câncer, quer dizer, ela foi no hospital do câncer ajudar crianças, e aí ela bota uma foto da Cris Cyborg com as crianças no hospital do câncer, entendeu? E fazendo bullying, comparando ela com aquele, né, com o boneco lá. Um personagem, o boneco do filme de terror. Pra nós, jornalistas, obviamente, a gente não pode apoiar esse tipo de atitude e tal, mas numa conversa de bar é aquela situação que você acaba falando bem feito, né? A gente sabe que, tendo em vista o que é a Cris Cyborg, o que ela representa, obviamente, se eu sou amigo da Cris, estou próximo a ela, ou manager, eu não vou deixar nunca, eu vou falar, Cris, você tá muito acima dessa menina. Essa menina tá com recorde, ela tá vindo de 4 derrotas consecutivas. Deveria nem dar ibope, né? Ela perdeu da Jessica Ai, depois perdeu, no XFC, aí perdeu no The Ultimate Fighter Finale, depois da Tícia Torres, perdeu da Michelle Watson, perdeu pra todo mundo, cara. Ela não luta desde julho de 2015, quer dizer, ninguém no meio da luta, né? Uhum. Então era o tipo da coisa que eu acho que o melhor pra brasileira era ter deixado isso pra lá. Acabou criando, dando cartaz pra essa menina. E pior, né, cara, arrumando um problema com a polícia, porque aqui no Brasil a gente é acostumado, ela teve um problema, resolve na mão na rua e fica tudo certo e tal. Isso dá inquérito pesado, né? E ela realmente já foi, a Magana já foi. A polícia fez a queixa e já jogou a questão pros advogados, ou seja, a Cris Cyborg vai enfrentar
enfrentar algum problema aí jurídico sério. Em relação ao UFC, você acha que pode complicar ainda mais a situação dela? Porque a Cyborg, desde setembro, ela não tem luta marcada, né? Tudo bem que ela teve um caso de doping que depois foi revertido, já tá liberada há um tempo já pra lutar, mas o UFC não marca o retorno dela. Você acha que de alguma forma isso pode contribuir negativamente? Olha, Luiz, a gente sabe como é que é o UFC, né? O UFC, de fato, em várias situações a gente viu que quando é o queridinho, eles passam a mão na cabeça. Quando é alguém que eles implicam, pegam no pé, são 2 pesos e 2 medidas claramente. No caso da Cyborg, a Cyborg é um produto, é um excelente produto, o UFC sabe que é um excelente produto, tanto que criou uma categoria para ela, infelizmente por questões físicas ela não pôde competir de cara, o UFC ficou um pouco chateado com isso. Normalmente eles têm a postura de mostrar sua chateação em atitudes futuras. De fato, não sei, não me surpreenderia se o UFC tivesse uma atitude de não defender a brasileira e até atacar. Mas acredito que por tudo que foi investido nela, exatamente ter uma categoria que foi criada para ela, eu acho que seria uma burrice em termos mercadológicos, em termos de marketing, se o UFC, digamos, não defendesse a brasileira nessa situação, né? Eu acho que é um tiro no pé aí, porque ela é a dona da categoria, é uma das poucas categorias que são claramente de um atleta, né? Não tem muito, você olha pro lado e não vê quem chega perto. Até há pouco tempo a gente tinha questionamento se a Joana passaria pela Claudinha a segunda vez e passaria pela Jéssica Batistaca. Hoje a gente até vê a Joana como uma atleta dominante na categoria dos pares. A Cris Cyborg não, a gente sempre teve certeza absoluta que não há ninguém para chegar perto. Então eu acho que seria muita burrice do UFC, depois de todo esse investimento, jogar lenha contra a brasileira. Tá certo, eu concordo com você. Eu também acho que nada muito grave. Pode acontecer alguma coisa, o Dana White dar alguma declaração torta, né? Porque já aconteceu 500 vezes. Mas eu acho que não chega a ponto de atrapalhar o futuro dela. Mas agora, Alonso, seguindo em frente, um outro assunto que eu queria tratar com você também é o nosso Demian Maia, né? O Demian venceu no UFC 211, venceu Jorge Masvidal, depois de ouviu da boca de Dana White que é o próximo desafiante ao cinturão dos meio médios. A gente sabe que nem sempre isso quer dizer muita coisa, muitas coisas acontecem. Passou-se pouco mais de uma semana desde que o Dana White deu essa declaração, algumas coisas já aconteceram. Na minha opinião, a gente viu aí que o Jorge St-Pierre talvez tenha perdido a chance de fazer superluta contra o Michael Bisping. Se não perdeu, tá enrolando demais, pode acabar perdendo. Mas enfim, de forma resumida, o Tyron Woodley já deu um sinal de que gostaria de enfrentar o Demian, mas disse que quer primeiro estudar algumas opções, entender o que aconteceu com o St-Pierre, se ele vai mesmo pros médios ou quem sabe ele pode vir pros meio médios, e citou até o Nick Diaz. Como é que você enxerga essa chance pro Demian? Você acha que realmente o Demian tem essa chance garantida, ou você acha que ou o St-Pierre ou o Nick Diaz tem chances reais de furar essa fila? Cara, eu achei legal essa nossa conversa agora com o Gustavo, né, que ele mesmo esclareceu aí que o St-Pierre realmente operou a vista e tá se recuperando devagarzinho, não está treinando, não tá nem treinando direito, quer dizer, de fato, ele não vai poder lutar tão cedo. Então, acho que isso que o Gustavo falou deixa claro pra nós que dessa vez eu acho que o Dana não vai, tá ficando mal, tá ficando feio pra ele, né, Luiz? Então, acho que vai ser um momento em que o Dana vai usar, ele não tem muita saída, né, e não é o ideal pra ele botar o Woodley contra o Demian, mas ele não tem muita saída, e eu acho que agora, se ele voltasse atrás, respondendo sua pergunta, ficaria muito mal pra ele, entendeu? Que dessa vez ele foi muito claro, foi muito mais claro que das outras vezes, né? Ele usou o exemplo do Demian, inclusive para atacar o Luke Rockhold, atacar outros atletas da categoria dos médios. Então não foi meramente dizer Demian vai lutar com o Woodley. Ele usou o exemplo do Demian para mostrar que vale a pena, né? Tipo, corram atrás, continuem lutando. Tá aqui, meu amigo, vocês chegam lá. E o Demian é um exemplo disso. Então, se ele agora furasse a fila do Demian, eu acho que seria horrível para o evento dele e principalmente para ele, né? Para o nome dele, para tudo que ele representa pro UFC. A gente naturalmente, né, Alonso, a gente sempre fica um pouco com o pé atrás, porque o mundo das lutas, principalmente nos dias atuais, ele muda muito rápido, então são diversas hipóteses que podem surgir. Até o nome do McGregor nunca é tirado da mesa, né, embora ele esteja nessa conversa aí de uma possível superluta com o Mayweather no boxe. A gente sabe que se ele decidisse voltar hoje ao UFC e quisesse enfrentar o Woodley, ele teria essa chance. O UFC de forma alguma negaria isso a ele, mas enfim, que de fato essa
essa promessa do Dana White seja cumprida, porque o Damian já merece há muito tempo e ele se tornou muito mais do que indiscutível. Ele é um cara que é justiça pura, não tem outra palavra pra definir o merecimento do Damian. Tô certo, Alonso? E Coutinho, ele falou uma coisa que eu achei muito legal, cara, que existe assim uma pecha nas costas do Damian de o péssimo vendedor. Até o Woodley tava falando hoje, não, porque o Damian é isso, o Damian é aquilo, que os fãs não gostam. Cara, eu iria um pouco além, eu acho que é um pouco radical afirmar que o Damian é o pior vendedor de pay-per-view, é um cara que realmente... Porque, cara, o Damian traz todo o público do jiu-jitsu com ele. Eu acho que se a gente for verificar números, eu concordo muito com uma declaração que o Damian falou. Ele falou, pô, gente, se botar no papel, eu vendo mais que o Wonderboy. Concordo plenamente com ele. O Wonderboy tá chegando agora. Exatamente. Né? Exato, o Wonderboy chegou agora, pegou o Woodley, quer dizer, com pouco histórico, é o bonitão lá e tal, não sei o que, do karatê, mas, cara, o Damian traz todo o público do jiu-jitsu e traz uma curiosidade, né? É brasileiro, Brasil contra os Estados Unidos, e traz aquela velha história do grappler contra striker, que é uma coisa que vem de luta também. Então, acho que é besteira esse troço de que, aí você pega, é o que eu falo, acho que tem que botar um número certinho no papel e ver, né? Você vem com aquele argumento de que, não, porque não vendeu pay-per-view. Aí, beleza, aí você vai lá, bota o Dan Henderson, um Bisping, briga com toda a categoria, queima o filme do teu evento, e quando você vai ver quais são os números, e qual é o argumento? Não, vamos arrebentar de venda de pay-per-view, 250 mil pacotes, cara. Um número igual ao Shogun e Dan Henderson. Então é isso que eu acho que tem que acabar com essa história, de achar, não, que vende mais, vamos botar no papel e ver, entendeu? E aí sim falar a partir daí. Eu acho que uma coisa é indiscutível, o McGregor é um cara que vendeu 4 dos 5 maiores pacotes de pay-per-view da história. O resto, tudo é discutível. Tem que ser colocado no papel e pesar a questão do marketing do evento. O McGregor é o único realmente que é um ponto fora da curva. O resto, eu acho que tem que ser sempre discutido. Pra gente finalizar neste domingo, né? Não, né? No sábado. Galera tem que ficar ligada que não é sábado. Neste domingo, nós teremos o UFC Fight Night direto de Estocolmo, na Suécia. E na luta principal, a gente vai ter o Glover Teixeira, brasileiro, enfrentando o sueco e dono da casa, Alexander Gustafsson. Alonso, queria saber a sua análise e qual o seu palpite pra essa luta. Pô, lutão, né, Luiz? Pô, a gente, luta. Na verdade, eu diria resumidamente o seguinte, cara, eu acho que se o Glover tivesse, né, naquela fase áurea ali, quando ele lutou com o John Jones, que ele tava no ápice e realmente treinando na American Top Team, ou seja, tirando de si aí o melhor Glover, eu diria que ele entraria como favorito, mesmo na casa do oponente. Eu acho ele um lutador mais completo, eu acho que ele poderia sair como favorito nessa luta. No momento agora, eu acho que o Glover, há umas 3 lutas, né, ele optou por uma zona de conforto de treinar, entre aspas, em casa, né? Ele abriu sua própria equipe e treina com alunos e tal, e tem um ou outro treino duro, mas ele não tá na American Top Team onde você toma dura todo dia, tem que voltar melhor o dia seguinte, né? E esporte de combate é isso, você tem que sempre querer voltar melhor o dia seguinte. Então, nessa questão, eu vejo hoje o Gustafsson, por lutar em casa e pelo momento, eu acho que o sueco é favorito para essa luta. Tá certo. Eu discordo um pouquinho de você. Eu concordo com isso que você falou sobre o Glover ter mudado um pouquinho o estilo dele exatamente por essa mudança, talvez, de não estar mais na American Top Team. Mas eu acho que também, por outro lado, o Gustafsson não tem... Ele ficou muito tempo sem lutar depois que perdeu pro Cormier. A apresentação dele contra o Jan Blachowicz também não foi lá essas coisas. Venceu um cara assim mediano na decisão. E a última luta do Gustafsson foi uma péssima experiência, né? Que foi contra o Anthony Johnson. Então a gente não sabe até que ponto isso influencia negativamente pra ele, sentido de pressão e tudo mais. E eu acho que o Glover também é mais completo, exatamente. Acho que é aquilo, né? Que quem conseguir impor seu jogo vai sair melhor, porque o Gustafsson também é um cara que gosta muito de colocar a luta pra baixo. E se ele fizer isso contra o Glover, vai ser um tiro no pé, porque o Glover no chão é muito melhor. E falando até pelo seu, apoiando o seu argumento aí no sentido favorável ao brasileiro, tem uma outra coisa favorável ao Glover, né, cara? Assim, questão psicológica dele é um diferencial absurdo, né? Quanto muitos lutadores, quando lutam fora de casa, caem de rendimento, o Glover, ele é absolutamente frio.
frio, né? Ele luta igual, onde ele estiver lutando, ele vai lutar igual, é impressionante, assim. Então isso, a gente, como você bem exemplificou aí, a gente já viu que o Gustafsson é diferente. Quando ele luta em casa, né, pressionado pela torcida, e ainda mais agora que ele está vivendo um momento complicado, né, ele pode realmente não render, assim como não rendeu com o Anthony Johnson, né? Tomara que o brasileiro capitalize em cima disso. Essa luta, ela acontece entre o Gustafsson, né, que é o primeiro no ranking dos meio pesados, e o Glover, que é o número 2. No papel, seria a luta perfeita para definir o próximo desafiante. A gente sabe que o Jon Jones e o Cormier vão se enfrentar aí no dia 29 de julho. Esperamos que essa luta aconteça, né, de uma vez, depois de tantos adiamentos, mas no papel essa luta diria que o vencedor será o próximo desafiante. Mas a gente sabe que tem o Jimmy Manua, que está sendo muito bem cotado aí também, número 3 da categoria. O que você acha? Você acha que o próximo desafiante deve ser o Manua, ou o Glover ou o Gustafsson podem garantir essa chance aí? Cara, eu acho que vai depender muito da performance do vencedor dessa luta, né? Se por exemplo, o Gustafsson vencer com propriedade, né, com nocaute, ele tem boas chances, porque ele já enfrentou os dois e foi o cara que deu a luta mais dura pros dois, né? Exatamente. Ele foi, o Cormier passou perrengue com ele e o Jon Jones também. Então acho que seria uma maneira de você fazer uma revanche, mas teria que ser um show do Gustafsson. Acho que nesse sentido o Glover teria muito mais razão de ser uma revanche, tanto uma revanche com o Jon Jones quanto com o Cormier, se o Glover se mostrar como o velho Glover, mais rápido, né, com poder de nocaute, conseguir uma bela vitória, que ele nunca enfrentou o Cormier, né? Então seria uma luta interessantíssima se o Cormier vencesse. E o Jon Jones foi uma luta que a gente sabe que ele se contundiu logo no início, mesmo assim foi até o final. Então faria o sentido. E aí você poderia colocar também, o Manua tá pedindo uma luta com o Shogun, que é o quarto, né? Você teria tempo de fazer mais uma luta pro Manua e pro Shogun e colocar lá na frente quem vencer dessa luta. Acho que é mais justo, né? Você tem o Misha Cirkunov, que vai estar no mesmo card correndo por fora, quer dizer, você tem uma galera aí que tá chegando, mas eu acho que esses 4 aí, o Gustafsson, o Glover, Jimmy Manua e o Shogun, que vão estar disputando aí, dependendo de suas próximas atuações, quem vai lutar com o vencedor de Cormier, com o Jon Jones. Chegamos ao final do nosso podcast, nossa 4ª edição. Marcelo Alonso, comentarista do canal Combate, que também participa como comentarista do Combate News, além do trabalho que ele oferece no portal do Vale Tudo. Muitíssimo obrigado pela sua participação, sempre abrilhantando o nosso debate e contribuindo muito bem para que a gente deixe o nosso fã de lutas cada vez mais preparado para encarar o mundo das lutas. Alonso, muitíssimo obrigado e seja sempre bem-vindo ao nosso podcast. É isso aí, Coutinho. Agradecer mais uma vez aí, dar um grande abraço a toda a galera aí. Estamos à disposição sempre que você precisar aí para participar do teu podcast. Gustavo Lacerda, empresário de Vitor Belfort. Gustavo, muitíssimo obrigado e seja sempre bem-vindo. Agradecer muito o convite de vocês. Desejar dizer aí boa sorte pro Demian. Torço muito pro Demian. Então já queria deixar nosso apoio aqui pro Demian. O Demian é um cara que a gente gosta muito, realmente é um gentleman. Acho que tá mais que merecido a chance dele. E eu já tô vendo o Demian e George depois lá na frente. Vamos que vamos. Torcida aqui pelo Demian. Obrigado mesmo. Qualquer coisa que vocês precisarem, estamos aqui para ajudar. A gente quer ajudar o esporte, quer fazer o melhor para que esse esporte realmente possa alcançar aquilo que ele tem potencial para ser. Eu, Vitor, e eu sei que o Marcelo também sabe quanto o esporte ainda tem potencial para crescimento. Espero estar vivo ainda para ver esse esporte se tornar o primeiro esporte do mundo, que eu acredito que isso possa acontecer. Galera do Mundo das Lutas, essa foi a 4ª edição do podcast MMA Ganhador. Lembrando que você que quiser participar do nosso programa, pode mandar sua pergunta nos comentários lá no ganhador.com ou marque a hashtag podcastMMA nas redes sociais do Ganhador. Na semana que vem nós voltamos com um programa especial sobre o UFC Rio para falar e deixar você preparado para o evento que acontece no Rio de Janeiro com estrelas como José Aldo, Vitor Belfort, Cláudia Gadelha e muito mais. Eu sou o Coutinho, eu falo sobre o mundo das lutas. Esta foi a 4ª edição do podcast MMA Ganhador e até semana que vem.